Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo de Olho no Campo, você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube. Muito obrigada pela sua audiência, quero aproveitar e pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e ative as notificações, assim toda vez que um conteúdo novo for ao ar, você será avisado e não perde nenhum bate-papo do nosso De Olho no Campo. Olha, você pode aproveitar e conferir as outras entrevistas que estão disponíveis aqui no De Olho no Campo, no nosso canal do YouTube. Também quero te convidar para ir ao nosso site e conferir as principais notícias do agronegócio. Você sabe que no site canalpecuarista.com.br você encontra conteúdos exclusivos todos os dias com os nossos colunistas. E se você é mais da rede social, então você pode nos acompanhar no Instagram. Lá também você fica por dentro de tudo que está acontecendo no universo do agronegócio. Bom, vamos bater papo? Hoje a nossa entrevista vai ser com o Roberto Levreiro. Ele é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal, a Absolo, e nós vamos falar sobre esse mercado de biofertilizantes e bioinsumos, a Absolo, que está com novos segmentos no mercado, mas a gente vai explorar um pouco mais, vamos falar de regulamentação também dos gargalos desse setor. E eu conto com a sua audiência, então é 30 segundos, tempo de rodar a vinheta e a gente já volta para o nosso bate-papo com o representante da Absolo. De Olho no Campo. Oferecimento Natura Frig. Agora sim, de volta já com o nosso convidado no nosso estúdio virtual. Eu tenho a honra de receber Roberto Levreiro, ele é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal, a Absolo. Levreiro, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja bem-vindo ao canal Pecuarista, boa noite. Boa noite, Melissa. Imagina, nós que agradecemos a oportunidade aí de poder expor um pouco do nosso setor a um programa tão importante como o de vocês aí. Levreiro, biofertilizantes, bioinsumos, é um tema que vem ganhando relevância, né? E mercado também no nosso país. A gente sabe que o Brasil ele tem uma questão muito rígida na produção de alimentos, né? Produção de pecuária, enfim, de tudo que envolve a nossa produção de alimentos, e cada vez mais esse tema ele está alinhado com a questão da biodiversidade, da sustentabilidade, né, Levreiro? Sim, Melissa, sim. Existem alguns pontos que, obviamente, despontam o Brasil hoje como um dos maiores usuários ou produtores, assim dizendo também, desses insumos, né? A gente sabe que o mundo ele busca alimentos mais saudáveis, a busca por uma sustentabilidade, a busca por uma produção mais equalitária, alimentos mais saudáveis, menos uso de produtos químicos, é um anseio, acho que de todo mundo, né? Não é só do Brasil. Mas o Brasil ele se desponta também nesse sentido por algumas características. Nós somos um país de agricultura de clima tropical. Então, obviamente que ele também demanda algumas exigências maiores para que o nosso agricultor consiga atingir essa pujança que ele tem hoje, né, com relação. E esses insumos hoje classificados como bioinsumos, eles se enquadram perfeitamente nisso, onde o Brasil é detentor de uma das principais tecnologias disponíveis no mundo. E como que está o uso desses bioinsumos, biofertilizantes hoje? A gente sabe que ele cresceu, mas eu queria que você trouxesse um pouco isso em números para nosso telespectador. Hoje o mercado de especialidades que nós falamos, que é o mercado onde que a Absolo hoje representa,
quando a gente fala em bioinsumos, ele é um guarda-chuva bastante amplo, né? E quando nós falamos esse bioinsumos, dividimos ele em cadeias, você tem biofertilizantes, você tem os biodefensivos, você tem os estimulantes, você tem os orgânicos, organominerais, você tem vários insumos que podem ser classificados dentro de um guarda-chuva de bioinsumos. Esse mercado, nos últimos 10 anos, ele tem tido um crescimento acima, hoje, dos seus 22% ao ano, né? Tem um mercado bastante pujante, já representando uma cadeia muito maior hoje do que 22 bilhões de reais já apurados no ano de 2023, e com a expectativa que esse mercado ele só vá continuar crescendo nas mesmas proporções até agora, pelo que a gente já comentou, né? Hoje o agricultor ele tem necessidade de insumos que se adequem à realidade dele hoje. Por quê? Ele precisa ser competitivo. O Brasil não é um país que dá muito subsídio à sua agricultura, como alguns países fora daqui. A Europa, principalmente, muitos países, eles têm um subsídio muito forte para a agricultura. E nós temos, além das nossas dificuldades, que são logísticas, climáticas, também tem essa barreira a ser superada. E com isso, obviamente, são esses insumos viabilizando a competitividade, aumento de eficiência para o agricultor. Você falou a questão da competitividade e, às vezes, o que pode dar uma ideia, né, dessa questão da competitividade, que é difícil aplicar, porque o produtor pode ter a ideia de que esse tipo de produto ele deve ser aplicado em áreas menores e que é um produto caro. Mas eu queria que você trouxesse desvendasse esses mitos, né? Não é bem assim, não funciona mais assim hoje, né? Não, Melissa, eu acho que inclusive esse tabu já está caindo, porque hoje os grandes produtores, vamos falar assim, a cultura que mais usa hoje no Brasil, não deixa de ser a soja, seguido por algumas segundas grandes culturas. Você tem cana abraçando, aderindo bastante, aumentando gradativamente, anualmente, o índice de adoção para essas tecnologias novas. E, no início, eles encaravam isso realmente, que era uma tecnologia para fruticultura, horticultura, que tem um valor agregado por hectare maior, mas não. Esses insumos hoje, eles têm como principal finalidade melhorar a eficiência. Quando a gente fala em eficiência, nós falamos de eficiência dos nutrientes aplicados, seja de um nutriente, um NPK via solo, como também a eficiência da capacidade da expressão genética de uma cultura, né? Nós sabemos que nos últimos anos a pesquisa evoluiu muito na qualidade de soja, de milho, em frutas, enfim, no geral, até nas pastagens, os manejos evoluíram bastante, mas devido às características de agricultura tropical, nós tínhamos pouca eficiência, porque os insumos aplicados anteriormente, eles tinham baixo rendimento ou baixa eficiência devido às características de solo e clima. E essa tecnologia, ela trouxe esse benefício, ela melhora, ela deu ganho de eficiência. Com isso, os agricultores começaram a ver o custo-benefício, ou seja, se nós temos hoje a agricultura competitiva como temos, se nós temos os recordes de produtividade que nós temos hoje, é graças a esses insumos hoje, porque ele consegue fazer com que as variedades novas de semente de alta tecnologia consigam expressar o máximo do seu potencial produtivo, seja uma fruta, seja um legume, seja uma graminha, seja uma cana, seja o que for, porque eles foram adaptados, adequados para reduzir aquelas perdas que naturalmente ocorrem devido aos fatores já externos citados aqui. Então, são tecnologias que ele potencializam. Se ele colhia 50 sacos de soja, hoje é viável ele colher 80, 90 na mesma área. E aí entra a sustentabilidade real, né, Melissa? Não é, o Brasil hoje cresceu 10 vezes mais do que ele aumentou a área de produção. E nenhum país no mundo hoje consegue entregar o que o Brasil entrega, inclusive 2 a 3 safras no ano. Roberto, eu queria te perguntar como é que o Brasil se posiciona em relação à pesquisa a outros países, né, o investimento de pesquisa nesse setor. Hoje nós temos as principais tecnologias desenvolvidas no Brasil para isso, e isso graças ao investimento da nossa indústria, que nós fazemos uma medição anual
que é divulgado através do nosso anuário, que as nossas indústrias hoje investem em média de 3 a 4% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Não só de novos produtos, como também na capacitação de pessoas, que esse é um problema muito sério, né, Melissa? Nós precisamos de pessoas capacitadas para poder utilizar essas tecnologias, que são diferentes, porque é posicionamento naquele momento específico, dosagem, adequação para aquela característica de culturas, porque a mesma regra não vale para o sul, não vale para o sudeste, muitas vezes nós temos as particularidades de regiões, climas, sendo a mesma cultura, mas são posicionamentos adequados para cada situação real. Esse é um dos desafios do setor, né? O conhecimento técnico, tanto da ciência como de parte dos produtores também. Acho que esse é um dos desafios, aliado ali com a questão da regulamentação, que também é outro desafio, e a questão de produção on-farm também, né? Queria que você falasse um pouco sobre esses desafios. Agora foi aprovado a semana passada um texto substitutivo para os projetos de lei que tinham no Congresso e um no Senado, que trata sobre a regulamentação dos bioinsumos, né? A Absol teve uma participação muito efetiva nessa elaboração desse texto, e esse texto, obviamente, ele vai dar regras um pouco mais claras e mais seguras, seja para a própria indústria, seja para o produto, o consumidor final, como também para o on-farm. Acho que isso é fundamental, porque todo mundo tem que ter uma segurança, tanto no uso como jurídica, até para manter os investimentos no ritmo que vem hoje. E aliado a isso, a gente está somando a grande dificuldade, que é a comunicação, que no Brasil, é a área de vocês sabem, nós somos um país de dimensões geográficas muito grandes. Então, a gente levar uma comunicação de forma bastante adequada, né? Quando eu falo adequada, a informação de forma correta, sem um viés comercial, sem um viés intencional ou direcionado, para que os técnicos, obviamente, também tenham essa informação e possam replicar aos seus a produtores, como também aos produtores terem acesso a essa informação de qualidade, de forma com conteúdo que eles possam saber utilizar esses insumos. Mas nós temos feito muito trabalho com relação a isso. A Absol tem a plataforma Conexão Ciências, que já facilita, fica à disposição para os produtores, para quem quiser também ter acesso, tem eventos que nós realizamos, enfim. Tem muitos trabalhos que estão sendo realizados, mas é um grande desafio aí que está sendo superado além da própria regulamentação. Agora, falando do trabalho da Absol, a Absol anunciou aí a inclusão de 2 novos segmentos, né, de produtos no seu escopo de atuação, insumos de base biológica e adjuvantes. O que motivou a Absol a expandir esse seu portfólio? Do que se tratam esses produtos? A quem eles podem ser oferecidos, ou quem pode se beneficiar desses produtos? Quando eles estão no mercado? Queria que você me contasse um pouco. A Absol adotou esses novos 2 insumos debaixo do nosso guarda-chuva por um motivo muito, muito simples. Nós temos hoje 150 empresas associadas, e a maioria dessas empresas hoje, elas estão ampliando os seus portfólios de produto, porque a gente não ficou só na nutrição, está entrando um escopo muito maior. Os adjuvantes, eles já faziam parte de uma regulamentação do Ministério da Agricultura, que depois passou de ser regulado pelo Ministério da Agricultura. E com isso, o que ficou? O setor não quer ficar, de certa forma, desregulado, ele quer criar uma regra para que as empresas e o consumidor ele conheçam o tipo de produto ou a qualidade daquele adjuvante que ele possa usar, que são... O adjuvante são produtos que vão melhorar a eficiência de um defensivo, de um fertilizante, ele melhora a eficiência de uma aplicação, ele é um produto muito importante, ele não fornece nutriente, mas ele é um veículo que proporciona ganhos de eficiência. E nas questões biológicas, hoje, a evolução mais recente que está acontecendo na questão a nível do Brasil, seja na área da defesa, seja na área do estímulo, ou seja na área da indução de resistência, ou propriamente dito na nutrição. Então, é um guarda-chuva novo que tem um número enorme de insumos sendo lançados, desenvolvidos pelas indústrias, que vão entrar, obviamente, no mercado nos próximos anos. Como a Absol tem já um perfil de
bom trabalho com relação nas defesas do setor, na regulamentação. A própria legislação do biofertilizante foi a Absolo quem fez, toda a regra, a lei, praticamente em conjunto com o Ministério da Agricultura. Os nossos associados também acharam importante que a Absolo encampasse esses dois novos setores para que a gente possa fazer a defesa e auxiliar na regulamentação e na difusão também nos mesmos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como que essa inclusão desses novos produtos no segmento, eles podem impactar essa inovação da produtividade para a nossa agricultura, na produção de alimentos, na produção de grãos, enfim. Então, Melissa, como eu disse, são dois insumos extremamente importantes. Um é o caso dos adjuvantes, que são uns insumos que melhoram as eficiências, seja de aplicação, seja de potencializar aquilo que está sendo aplicado junto com ele. Isso impacta diretamente no custo do agricultor, porque quanto maior a eficiência do que ele utilizar, ele vai ter mais produtividade e, obviamente, isso impacta em receita, né? E também, os biológicos é a nova fronteira, vamos assim dizer, né? Como nós temos uma agricultura de clima tropical, a gente tem que entender, tudo tem que entender que a gente tem uma pressão muito maior no desenvolvimento de pragas e doenças. Onde numa agricultura de clima tropical você tem um inverno que controla boa parte das pragas e doenças, aqui não, aqui nós temos um clima que estimula esses patógenos e essas pragas a se multiplicar de forma muito rápida. E nós também temos um ciclo de cultura, até 2 a 3 safras no ano, onde também proporcionam facilidade para que essas culturas, através de algumas monoculturas, consigam. Então, nós temos uma dinâmica diferente. Quando você traz tecnologias que não induzem resistência, são mais naturais, são de forma mais a equilibrar o ambiente, obviamente, isso são as grandes contribuições que esse setor vão dar para uma agricultura mais sustentável, mais de encontro que todo mundo deseja, que é mais saudável, enfim, com menos uso de moléculas químicas no geral. Levreiro, eu queria que você falasse um pouco para mim dessas iniciativas da Absolo para fomentar a adoção de soluções sustentáveis tecnológicas na agricultura. Você falou que a Absolo teve uma importante participação junto aí ao MAPA também. Como que a Absolo trabalha isso no mercado com os produtores para, além, né, da questão com o MAPA, que é muito importante, mas também para desmistificar isso junto aos produtores, porque a gente sabe que um trabalho é o trabalho técnico, é o trabalho da formalização, da regulamentação, que a Absolo também luta muito, mas numa outra ponta existem, embora isso esteja se desmistificando, como nós falamos há pouco aqui, mas ainda existe uma certa não resistência, mas uma certa desconhecimento, né, por parte de alguns produtores. E eu queria saber como que a Absolo faz esse trabalho no B2B mesmo, com o produtor, no corpo a corpo. São várias ações que nós fazemos, né? Nós temos livros que a gente publica também, divulga, com meio de tentar levar conteúdos mais completos para quem quer ter informações com mais detalhes. Nós fizemos algumas sequências de vídeos de curtinhos, mas com uma linguagem bastante fácil de ser entendida. São vídeos que têm bastante ilustração, mostrando como funciona cada segmento que é representado pela Absolo. Então, é vídeo que pode ser usado até numa sala de aula para criança, ele pode ser usado por qualquer pessoa da sociedade civil que não é do meio agrícola, o agrotécnico possa compreender. Nós fazemos os eventos, que são 2 fóruns, que nós fazemos o Fórum Matriz Orgânicas e o Fórum Absolo anual. Nós participamos de várias feiras e eventos, nós participamos de revisões de livros e de material escolar, inclusive para levar um conteúdo um pouquinho mais atualizado para os alunos, para que possam. Nós usamos muito a mídia para poder divulgar esses trabalhos.
Nós criamos a Conexão Ciência, que também são revisões bibliográficas que são feitas, tudo que tem tecnologia do nosso setor no mundo, são validadas e são disponíveis, são mais de 700 hoje já disponíveis, a ideia é continuar isso para ter um número muito grande. Estão sendo criados e-books que vão ser disparados via WhatsApp para aos produtores, que são pequenos trechos com temas que a pessoa possa ter, enfim. São várias ações que estão sendo realizadas, parceria com outras entidades que também desenvolvem meios. Brasília, mesmo na área de regulatório, junto ao Senado, junto à Câmara, nós também estamos levando a conscientização dos políticos para que eles entendam o setor, porque eles também não conhecem esse setor, como muitos também. É um desafio maior, porque, como eu disse, nós temos uma dimensão geográfica muito grande a ser atingida, né? Mas eu acho que está crescendo. Hoje a gente já ouve comentários muito mais contundentes, muito mais estruturados, com visão um pouquinho mais rica em conhecimento do que representa hoje os setores das cadeias emergentes, os fertilizantes especiais que a Absolo representa, se a gente comparar isso alguns anos atrás. Aí não vamos falar muitos anos, não, vamos falar uns 3 a 4 anos atrás. Hoje nós temos essa percepção que mudou bastante. Nós também temos as campanhas que são divulgadas através de sites, de todas as frentes possíveis. A gente hoje tenta levar uma comunicação bastante fácil de ser assimilada. E eu acho que um público que a gente que é interessante também, né, até para a Absolo tem esse papel e levar, é o público, o consumidor final, né? Porque a gente sabe que existe o agro está fazendo um trabalho muito importante de comunicar com o consumidor final, levar o que é o agro para o consumidor final, muito além da produção de alimentos, muito além do que está ali na mesa, mas sim de como ele é cultivado, dos protocolos que se utiliza para produzir, para uma produção responsável e sustentável, e comunicar com esse consumidor final de que o agro, sim, tem uma responsabilidade social, ambiental e saudável da sua produção, é um trabalho que deve ser feito constantemente, que é feito, mas deve ser reforçado quase que todos os dias, e um trabalho desse como o que a Absolo faz, né, esse segmento que a Absolo atua, ele é de extrema importância para que o consumidor final entenda melhor a nossa produção de alimentos, né, Levreiro? Com certeza, Melissa, e só complementando o que você está dizendo, nós temos 2 frentes dentro da Academia Absolo, que um primeiro projeto já está pronto, que é um curso de qualificação para formandos da área a nível superior, né, especialmente para as fertilizantes e tecnologias especiais. Porque a gente já observou que dentro da academia ainda tem um pouco de falta de conteúdo para qualificar os profissionais para poderem serem também os multiplicadores dessas tecnologias. E nós também temos o projeto que é Conexão Educação, que é um projeto que vai levar tudo que você comentou agora, expondo de forma bastante lúdica para as crianças até o ensino fundamental. É um projeto bastante audacioso, bastante grande, porque nós entendemos que é nessa idade que a gente começa a colocar o entendimento e a importância daquele alimento e de tudo que chega na vida do cidadão hoje, queira ou não, passa pela agricultura. Então, é muito importante que esse cidadão que está em formação, ele já começa a entender, dentro da cadeia de valores, que cada coisa é importante na vida dele, né? Então, são projetos que nós estamos fazendo, já visando de forma bastante abrangente todo esse público para que ele possa ser atingido e de forma de conscientizar com informações, tudo com embasamento técnico e científico, sem ideologia nenhuma. A gente está falando sobre regulamentação e eu queria que você falasse um pouco como que é o nosso trabalho
rumo à regulamentação em comparação a outros países que também desenvolvem essa tecnologia? Nós estamos muito adiantados ou ainda falta? Pergunta, ministro. Assim, Brasil hoje, ele tem, acho que as melhores normas e regras para esse segmento hoje a nível mundial. Por mais que a gente ouça lá fora alguns discursos, né? A gente sabe que tem outros interesses por causa disso, não é o mérito, mas existe um grande trabalho que é feito com relação, tanto pelos órgãos reguladores, seja eles Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, enfim, que seja, como também hoje pelas entidades que representam o setor, uma maturidade muito grande, porque todo mundo hoje quer trabalhar, quer uma segurança jurídica, porque nós já entendemos, o setor entendeu que o mundo hoje, com a facilidade da informação, é muito fácil quem quer hoje buscar uma regra, uma realidade do que é feito ou não. Se o Brasil exporta carne saudável, se a soja brasileira ela está desmatando, não está desmatando, se o produto que é usado, essa molécula é aceita ou não, e percentualmente falam em números, mas não falam comparativos em tamanho de área geográfica para saber, o Brasil consome muito mais que muitos países do mundo, mas se ele dividir isso por área que ele utiliza, é menos que um Japão, por exemplo, que é um país pequeno, né? Então, nossas regras, nossa regulamentação são muito seguras, elas são bastante rigorosas, elas têm critérios de validação que dá muita segurança para que as indústrias investam. E se ela não desse toda essa segurança, nós não teríamos um investimento tão grande em crescimento nesse setor, de grandes grupos, grandes empresas, e nós não teríamos mais de 200, 300 países importando na volume que importa hoje alimento do Brasil. Acho que esse é o principal ponto que dá toda a garantia do que é feito hoje, tirando as narrativas de ideologia. Exatamente. Se a gente não produzisse de maneira sustentável, a gente não estaria na vanguarda aí da nossa produção e não teria olhares como nós temos e não seríamos o principal, né, exportador de alimento para outros países. Isso é importante sempre deixar claro. Levero, eu queria que você falasse um pouco das tendências, quais as tendências que a Absol enxerga para o futuro no mercado de insumos agrícolas do Brasil, especialmente no que diz respeito a essa sustentabilidade, inovação, o que a gente pode esperar? Só investimento. Eu não enxergo um retrocesso nesse setor mais. Eu acho que isso ficou claro, consolidou. Aquelas dúvidas que o pessoal tinha com relação à seriedade desse setor que nós representamos, que não era um setor tecnicamente habilitado para isso, já foi por água abaixo. Hoje é o setor que mais cresce no Brasil, o setor que o mundo inteiro procura, grandes grupos. Você pensar nas maiores empresas, nos melhores investimentos que tem, todo mundo hoje está migrando para esse setor. As tecnologias que a única que tem, eu posso dizer que o Brasil ele é um líder, ou ele tem as melhores tecnologias hoje em desenvolvimento, ou desenvolvida para isso. Então, é futuro, que já é uma realidade. Eu costumo dizer isso no próprio CONFET, que a gente não tem, que é o conselho onde rege o Plano Nacional de Fertilizantes, onde existe um trabalho bastante árduo em reduzir a dependência do Brasil com relação à importação de fertilizantes, especificamente dizendo. Nós nunca vamos ser autossuficientes, porque nós não temos, né, jazidas adequadas ou que tenham adequada a custos competitivos por vários fatores que a gente tem que estrutural, enfim, logística, energia. Então, o Brasil tem muito a trabalhar ainda para ser grande e eficiente nesse sentido. Mas é certo, e isso é provado por cientistas e pela própria pesquisa, que o Brasil hoje, tudo que ele importa de NPK, ele perde 40%. E como é fato que nós provamos que tudo que nós geramos através das empresas Absol, tudo que nós entregamos, reduzimos essa perda em 30%. Então, é muito mais inteligente que nós investimos em um setor que são tecnologias nossas, que nós reaproveitamos todos os subprodutos gerados na própria agroindústria, na própria cidade, né?
e convertemos em produtos especiais que melhoram o ganho de eficiência. É a melhor sustentabilidade possível. Nós, ao mesmo tempo que nós levamos nutrientes, nós melhoramos os nossos solos, então nós já estamos trabalhando nas áreas degradadas ou evitando degradação de área, inclusive contaminações de lençóis freáticos, porque você tem planta mais sadia, você começa a usar muito menos produto, o produtor precisa abrir menos áreas para produzir o que ele precisa produzir. Então, é essa somatória, por isso que eu falo com bastante tranquilidade que setor de fertilizantes especiais ele vai continuar crescendo muito e é a solução para o Brasil, ou que vai contribuir demais para a redução das dependências que o país tem hoje. Pela importância que a agricultura representa não só para o Brasil, mas principalmente para o mundo, e nós já estamos falando segurança alimentar, o peso dela em guerra, enfim, outras coisas que ela pode impactar, que sem alimento, a gente sabe que as dificuldades são muito grandes. Como que o setor espera fechar 2024? Qual que é a expectativa de vocês, da Absolo? Dá para fazer uma projeção já? A gente tem algumas pesquisas internas que nós fazemos regularmente durante o ano, justamente para medir esse sentimento dos CEOs das empresas. Pelas prévias, a gente acha que vai manter o ritmo de crescimento, que obviamente muitas vezes o faturamento em valores pode não ser o mesmo, mas em volume a gente acredita que o setor continua mantendo o ritmo de crescimento, sim. Bom, o nosso bate-papo hoje foi com o Roberto Levreiro, ele é presidente do Conselho Deliberativo da Absolo. Roberto, quero te agradecer pela tua disponibilidade em participar com a gente aqui no canal Pecuarista. Muito obrigada e sempre que possível, sempre que tiver novidades, pode nos trazer aqui as novidades desse setor que ajuda muito e de forma sustentável o agronegócio brasileiro. Imagina, Melissa, nós que agradecemos a oportunidade, ficamos à disposição e é fundamental a gente poder ter essa oportunidade, através de vocês, comunicar com um público muito maior ainda. Obrigada, Roberto. E para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo De Olho no Campo.